Salve, salve galera, tudo bem? Aqui para a gente desenvolver um exercício sobre o plano inclinado, exercício mandado aqui pela Aline. Gratidão, Aline, por você enviar esse exercício. Muito gostoso a gente trabalhar junto a essa ideia, porque envolve decomposição vetorial. E é simples decomposição vetorial, moçada. Depois que você pega o jeito, é gostoso, você vai bater o olho, você vai falar assim, pá, já sei como é que é, só de olhar já sei como é que funciona. Vejam como é que a gente vai desenvolver. Olha esse exercício junto comigo, vê lá. Um bloco de 8 kg desliza descendo um plano inclinado a partir do repouso. Considerando o coeficiente de atrito 0,3 e g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a força-peso, suas componentes px e py, a força normal e a força de atrito, e por fim a aceleração do conjunto. Dados cosseno de alfa 0,8 e seno de alfa 0,6. Muito bem, voltando aqui para mim, moçada, vejam só, né? Dado um plano inclinado, então uma inclinação em relação horizontal ou uma inclinação em relação à vertical, né? Beleza? Ele deu aqui o ângulo alfa de inclinação. Muito bem, sabemos, então vamos começar aqui, ó. Sabemos que eu tenho forças. Você fala assim, eu não tenho que fazer esquema de corpo isolado, Reinaldo? Não há necessidade, porque você tem um corpo só. Se você tivesse 2 corpos, 3 corpos, o esquema de corpo isolado seria interessante. Mas aqui, tá? Um corpo só. Opa, então você fala assim, tem a força-peso. Força-peso é vertical para baixo. A força-peso é sempre apontando para o centro do planeta. É a força com a qual o planeta puxa o corpo, certo? Beleza? Está apoiado numa superfície e olha a força normal representada aqui. Muita gente acaba errando a força normal, porque fala assim, se o peso está para baixo, a normal é para cima. Não, a normal é sempre perpendicular à superfície, perpendicular à superfície. Ainda brinco sempre, né? Se você colocasse uma caneta entre os dedos, fala assim, perpendicular à superfície, olha lá, perpendicular à superfície, 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 perpendicular à superfície. Opa! Sempre então formando 90 graus com a superfície. E oposta à tendência de penetração. Olha, beleza. A tendência de escorregar esse corpo é para onde? A tendência de escorregamento, como ele estava parado, a tendência de deslizar é para baixo. Opa, então, né, o texto, né, foi nesse sentido. O corpo inicialmente em repouso desliza descendo. Opa, então como a tendência de escorregar para baixo, surge um atrito contrário ao escorregamento. Contrário ao escorregamento. Beleza? Olha, mas espera aí. Do jeito que está, fica difícil a gente fazer contas. Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer a decomposição do peso. Decompor o peso é ter uma componente tangencial, ou seja, uma componente na direção aqui do plano, então chamado Px, peso na direção x, e uma componente na direção da normal, então uma componente Py. Se eu somar vetorialmente Py com Px, eu vou ter novamente o peso, né? Lembra? Regra do paralelograma, paralela, paralela, resultante. Opa, então Px com Py volta a dar o peso. Ao decompor o peso, eu tenho Px e Py. Px na direção do plano, Py perpendicular ao plano. Agora, você fala assim, bom, beleza, entendi. Não, beleza. Tá? Se eu tivesse por outro lado essa situação, né? Se o plano fosse para cá, fosse uma bola aqui parada, não tem problema. Peso está para baixo, né? Peso com que a terra puxa o corpo, uma componente lá paralela ao plano Px e uma componente perpendicular ao plano Py. Beleza? Ora, no nosso desenho ali, né, você chegou a essas componentes Px e Py, nós precisamos calculá-las, né?
E o que acontece é uma dica muito legal. A inclinação alfa está sempre escondida atrás do peso. Então quer dizer o quê? Esse ângulo alfa que está aqui se repetirá aqui, ó. O mesmo ângulo que está aqui vai se repetir aqui, atrás do peso. Então a inclinação está atrás do peso. Ou ainda entre P e PY. Perfeito? Dessa forma, nós podemos calcular aí o item A. O item A pedia qual que é o peso desse corpo. Bom, o peso desse corpo, P, é M vezes G, massa vezes gravidade. Então o peso vai ficar massa do corpo, que é um corpo de 8 kg. 8 vezes a gravidade 10. Então vou ter aqui o peso desse corpo, que é 80 newtons. Beleza. Em posse do peso, agora eu posso calcular quem? Px e Py. Px e o Py. Vamos lá. Px, como é que a gente calculava? Px é uma parte do peso, então depende do peso. É o peso sem o ângulo alfa. Não tem o ângulo alfa aqui, então eu falo assim, o peso sem alfa. É o peso sem alfa. E o Py é uma parte do peso também, é o peso com o alfa. Peso com o alfa. Beleza? Opa, então agora dá pra gente calcular esses dois aí sem problemas. Né? Por quê? Eu já sei o peso, 80. Então, como o peso é 80, então vai ficar 80, seno, ele deu no texto 0,6. 80 vezes 0,6 é 48. 6 vezes 8, 48. Tá, eu já sei o Px. Quanto que é o Py? Py é o P, 80, cosseno de alfa, ele deu também 0,8. Isso vai dar 8 vezes 8, 64. Então vai dar 64 newtons. Beleza? Tá. Agora, ele perguntou o peso, mas também perguntou o valor da força normal. Qual é o valor da força normal? Então, quem está na direção da normal é o Py. Opa, então peraí. A força normal vai ter que equilibrar para que não ocorra penetração, para que um corpo não entre no outro. A normal tem que equilibrar quem está na direção dela, então o Py. A normal vai ter o mesmo valor do Py. Quanto vale a normal então? Normal vai ter valor de 64 newtons. Beleza? Tá aí, ó. Então já descobrimos o peso, já descobrimos a normal. Falta descobrirmos o atrito. E o interessante é que ele falou que o coeficiente de atrito é 0,3, mas ele não disse se é o coeficiente de atrito cinético ou atrito estático. Quando ele não diz, quer dizer que ambos têm o mesmo valor. Tanto o coeficiente de atrito cinético como o atrito estático vai ter o mesmo valor. E aí, para calcular o atrito, como é que eu faria? Muito bem, e agora? O atrito é calculado como μ vezes a normal. Então, o atrito vai ter valor μ 0,3 e o valor da normal, que agora nós conhecemos que é 64. O atrito vai ter então valor aqui, quanto? 18 mais 19,2 newtons. Descobriu o atrito. Olha que beleza. Descobriu o atrito. Muito bem. A última pergunta dele é a aceleração. Será que esse corpo acelera? Aí vê comigo o seguinte, né? A gente não descobriu que o Px, a força que puxa ele para baixo, é uma parte do peso. Então por que o corpo desce?
desce porque uma parte do peso está puxando ele para baixo. A parte que está puxando ele para baixo é 48. Mas quem está tentando impedir o movimento é o atrito, com 19. Espera aí, 48 vence 19. Então esse sistema acelera. Esse sistema vai acelerar para baixo. Esse sistema vai adquirir uma aceleração, um movimento nesse sentido. Então, ó, eu tenho sentido de aceleração aqui, certo? Opa! Então, pela segunda lei de Newton, a gente consegue calcular. Então, pela segunda lei de Newton, que a gente simplesmente fala princípio fundamental da dinâmica. Olha lá, resultante igual a massa de aceleração. Para onde aponta a aceleração, aponta a resultante. Ah, mas olha só, a aceleração está aqui, ó, nesse plano inclinado. E olha que interessante, você tem forças na mesma direção da aceleração. A força que ajuda e a força que atrapalha. Então, lá, né, para onde aponta a aceleração, aponta a resultante. E a resultante é quem ajuda. Quem ajuda é o Px. Quem atrapalha? Quem atrapalha é o atrito. Isso igual a massa vezes aceleração. Vamos ver, ó. Px, 48. Atrito, 19,2. Isso igual a massa, 8 vezes aceleração. Oh, continha, hein? Aqui ficaria 28,8, né? Se fosse 48 menos 20, daria 28. 28,8. Que é igual a 8 vezes A. Então, nós vamos ter que a aceleração vai ficar esse 28,8 dividido por 8. A aceleração, nós vamos ter aqui o valor que vai ficar 14,4 por 4. 7,2 por 2. 3,6 metros por segundo ao quadrado. Achamos então a aceleração desse movimento aí. Perfeito? Beleza? Então, poxa, olha, primeiro descobrimos o valor do peso. Primeira coisa, uma sequência, tá vendo? Primeiro peso. Com o peso, eu já pude obter, sabendo o ângulo, Px e Py. A normal, então, vem na sequência. Descobrimos a normal. Normal, equilíbrio Py. Beleza. Aí acontece, sobra a direção x. Tá? Se Px é maior que o atrito, então o sistema vai acelerar. Então, quem ajuda o movimento, quem está no sentido da aceleração. Quem atrapalha o movimento, quem está contra. Descobrimos a aceleração. Fechou? Dessa forma a gente tem aí um exercício mostrado envolvendo plano inclinado, tá? E ainda com a utilização do atrito. Aline, muito obrigado pelo exercício. Valeu, galera!